a nossa tia Miriam. A Miriam está ali, nossa irmã querida, junto com os nossos pequenos, levando para eles o entendimento da palavra de acordo com a linguagem, com uma linguagem apropriada. Bom, meus irmãos, vamos dar início à pregação de hoje, mas antes eu quero lembrá-los acerca daquilo que o Mateus nos trouxe. Pode se assentar? Na semana passada, quando ele nos trouxe o texto bíblico que fala sobre aquele evento trágico entre os dois irmãos, Caim e Abel. Hoje daremos sequência à nossa série de Gênesis, neste mesmo capítulo 4, nessa trágica história, e entenderemos um pouco mais o desfecho destes primeiros atos, destes primeiros passos da humanidade, depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Para isso eu gostaria de convidá-los a fazerem a leitura da palavra do Senhor. Abram aí as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versículos 17 a 26. Gênesis 4, versículos 17 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: E Caim teve relações com sua mulher, e ela ficou grávida e deu luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi neste tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Palavra do Senhor. Senhor, somos gratos pelo registro histórico dos fatos desta época. Estamos aqui pedindo que o Teu Santo Espírito nos sonde, a cada homem e mulher aqui presente, a cada adolescente, a cada vida, Senhor. Que o Teu Espírito nos sonde e nos convença dos nossos pecados, meu Pai, e nos aponte para Jesus Cristo. E é no nome dele que oramos. Amém e amém. Para aqueles que ainda estão em dúvidas, qual nome aí, poder nomear seus filhos, eis aqui nessa genealogia boas ideias. Jabal, Jubal, Tubal, Caim. Menina, uma Zilá, Ada.
Linhagens, nomes, genealogias. Quantos de nós aqui já não se enveredaram em buscar a história familiar? Talvez você, descendente de algum país da Europa, curioso em saber da genealogia da sua linhagem, já deva ter entrado num desses sites que a internet hoje tanto nos presenteia, e é uma riqueza, você começa a descobrir, e cada um de nós tem aquela esperança de repente encontrar ali um príncipe, um conde, quiçá um imperador germânico, holandês na nossa genealogia. E essa curiosidade se dá pelo fato de buscarmos entender um pouco da nossa história por intermédio dos nossos antepassados, não é verdade? Quem aqui já não fez? Eu mesmo tenho vivenciado isso nos últimos anos, Ana, minha esposa também, com a história da sua cidade, e a cada um de vocês aqui, eu não tenho dúvida que a grande maioria já se interessou. Genealogias, linhagens. Hoje falaremos sobre isso, falaremos um pouco acerca da história de família, da nossa genealogia, da nossa família. Entretanto, mais do que ligações de DNA que nos levam ao nosso ancestral comum, aos primeiros pais, que nos apontem ali num percentual, para quem faz aquele exame que coleta saliva, e ali você tem um percentual para cada um desses grupos espraiados por aí, em que todos vão dizer que temos ali um ancestral comum, e de fato temos. Mais do que essas ligações de sangue, trataremos hoje sobre ligações espirituais, meus irmãos. O texto que lemos nos aponta exatamente sobre duas grandes famílias, duas grandes linhagens, duas grandes histórias. Hoje veremos que, após os eventos sombrios e nefastos com que Gênesis 4 nos mostrou, onde vimos ali a humanidade se dividindo dentro do seio da própria família, dos primeiros que Adão e Eva ali tiveram, seus filhos, mostrando assim que a humanidade, no quesito de espiritualidade, se divide nesses dois grandes grupos: a semente da serpente, a família da rebeldia, se quiser chamar assim, a descendência da mulher, ou a família de fé, se também assim o quiser chamar. Em resumo, meus irmãos, a mensagem de hoje é que Deus, graciosamente, em sua misericórdia, nos chama para deixarmos a família da rebeldia, a semente da serpente, a linhagem da rebeldia, e sermos adotados a família da fé. Podemos deduzir do texto que lemos e de tudo que temos visto até agora, que a ideia principal de Moisés, o autor de Gênesis, ao narrar este capítulo, é de nos mostrar como o pecado vai tomando conta já dos primeiros atos e das primeiras linhagens de Adão e Eva. E também relatar ali o início dessa grande batalha, desse grande conflito entre essas duas linhagens, as duas sementes, os dois grupos postos aqui nesse texto de Gênesis 4. A batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente. A batalha entre a linhagem espiritual da descendência da mulher e a linhagem espiritual da descendência da serpente, como o próprio Deus já havia dito em Gênesis 3, quando ali então, trazendo juízo sobre a serpente, nos aponta que isto aconteceria. Tanto o sermão que o Mateus nos trouxe no domingo passado, quanto o de hoje, meus irmãos, descreve de alguma forma o princípio, a origem,
o gênesis dessa batalha, a inimizade histórica entre essas duas linhagens, esses dois grupos, que se arrasta, inclusive, até os dias de hoje. Moisés tem isso em mente. Lembrando daquilo que Gênesis 3,15, Deus traz ali, além da promessa de bênção, de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, mas ele aponta exatamente ali que o homem sofreria, o homem estaria dividido, e o homem viveria este embate. Essas duas grandes linhagens, aqueles que seguem a forma de pensar da própria serpente, a tentativa de, como Josué trouxe aqui no início, da autonomia, de viver longe de Deus, de uma maneira ensimesmada, e aqueles que pela fé, reconhecendo a sua pequenez, a sua incapacidade, creem na promessa do Senhor. Não percamos de vista aqui, meus irmãos, e jamais podemos fazer isso, sacar um texto do seu contexto. O contexto pelo qual Moisés escreve a Israel. Israel como nação agora, ex-escravos, que estão prestes a entrarem em Canaã, a terra prometida. E eles precisavam entender, compreender a sua linhagem, a sua ancestralidade, aquilo que de fato os ligassem a toda esta conversa que até então Moisés estava trazendo sobre a origem do mundo e a origem de todas as coisas. Como eles se originaram e que propósito tinham eles como povo da aliança de Yahvé, de Deus. Isso exigia um esboço específico, detalhado, da sua história até aquele momento. Primeiro, como um povo liberto da servidão do Egito, para que pudesse então se tornar uma nação, segundo a aliança do próprio Sinai, e segundo como descendentes de um patriarca comum, Abraão. Como a história se desenrolar até Abraão? Como tudo se ligava antes que eles se achassem no próprio Egito? E Moisés então escreve para eles, porque Israel, até aquele momento, sentia o calor dessa batalha, dessa inimizade, dessa luta entre essas duas genealogias, dessas duas linhagens, desses dois grupos. Lembrem, eram escravos no Egito, sofreram nas mãos de Faraó e de todo o povo que ali estava. Quem não se lembra da ordem que o próprio Faraó deu para que todos os meninos, a gente quando passa por esse texto, a gente passa muito rápido, mas a ordem foi clara: tire a vida de todos os meninos. E que todos sejam afogados no Nilo, lançado aos crocodilos que ali habitam. Êxodo 3, de 7 a 9, o próprio Deus, diante da condição sofrida de Israel, diz a Moisés. Então o Senhor continuou nessa conversa dizendo: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Ato contínuo essa história de Israel. Deus em sua graciosa misericórdia, como sempre, como em cada ato da narrativa bíblica, estende a mão e os liberta do império do mal. E nessa peregrinação, a caminho da terra prometida, Israel lutou com várias nações,
para garantir a sua própria existência. E quantas vezes, eu fico imaginando ali, eles não pensaram, por que razão essas nações tentam nos eliminar? Por que razão eles tentam nos aniquilar? Será que sobreviveremos? Um futuro, meus irmãos, que parecia ser sem esperança. E assim continua o povo de Deus até os dias de hoje, não é verdade? São perguntas que ecoam em nossas mentes nos momentos de dificuldade. Nem tanto aqui na América do Sul, com exceção de um ou outro país que temos aí a perseguição, mas os nossos irmãos espalhados nesses países onde a perseguição não é apenas escondida, mas ela é clara, ela é explícita, e eles sofrem na própria pele o fato de pertencerem a um grupo. Provavelmente Israel, nesse contexto, está ali em Moabe, aguardando para entrarem na terra de Canaã. Diante deles, cidades fortificadas. Gigantes, meus irmãos, o texto bíblico nos diz. E seus supostos deuses, todo-poderoso, que pareciam ser poderosos. Sobreviverão a essas batalhas? Um futuro que parecia ser sem esperança. Moisés, então, inspirado e cumprindo o seu propósito, porque Deus o havia separado para isso, responde às preocupações do povo, contando-lhes acerca do princípio, acerca da origem, do gênesis dessa batalha, da inimizade histórica entre essas duas linhagens. Percebam então, meus irmãos, para que serve o livro de Gênesis? A importância do texto bíblico para nós. O que a gente encontra aqui é o texto já nos respondendo muitas das nossas dúvidas. Ao longo de toda a narrativa bíblica, veremos esse embate e nos surpreenderemos com pessoas que pensávamos que eram de uma linhagem, mas que na verdade pertenciam a outra. Bom, semana passada nós vimos lá em Gênesis 4:1. Adão teve relações com Eva. A sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Mateus nos lembrou que provavelmente Eva, juntamente ali com seu marido, Adão, devem ter pensado que Caim seria o prometido, a semente que venceria o maligno, a serpente, colocaria ponto final naquela história. Mas a gente percebe pela descrição do texto, principalmente na parte que lemos nessa manhã, e também nessa primeira parte de 4:1 até 16, que Caim havia trocado de lado da batalha. Não deu ouvidos aos avisos que o próprio Deus havia dito, e converteu-se num traidor do reino. Virou um filhote de serpente. Ele era do maligno, meus irmãos. E não apenas frustra os seus pais, quanto ser o prometido, mas mata, tira a vida, assassina seu irmão Abel. Aquele que era, provavelmente, o descendente da mulher. E a terra experimenta sangue humano. E ainda hoje está tentando matar a sua saciedade, clamando cada vez mais sedenta por sangue humano. E é isso que a gente vê espalhado na história da humanidade. Deus, diante de Caim, o amaldiçoa, justamente com justiça. E no versículo 16, a consequência de seu ato tenebroso, Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, na terra de peregrinação, a leste do Éden. Irmãos, não nos esqueçamos que pecadores não podem viver na presença de Deus.
Adão e Eva, quando caíram do pecado, ou caíram no pecado, foram expulsos do jardim. E saíram da presença de Deus para o oriente do próprio jardim. Agora é Caim, seu filho, obrigado a se mudar ainda para mais longe da santa presença de Deus. Entretanto, meus irmãos, curiosamente, a graça comum de Deus o acompanha. E, mesmo diante da maldição de Deus sobre ele, Deus não remove totalmente a bênção graciosa original. Sede fecundos e multiplicai-vos. O texto nos mostra isso, principalmente no versículo 17, quando diz: Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. A Enoque nasce Irade, Irade gera Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Meus irmãos, genealogia, linhagens na Bíblia existem para mostrar a misericórdia e a fidelidade de Deus, de como o Senhor é fiel no seu pacto, na sua aliança, naquilo que Ele havia dado graciosamente ao homem. A linhagem de Caim, entretanto, ela é simbólica, principalmente para a cultura humana. Nós não temos relatos históricos que nos remetam às civilizações de maneira exata pré-dilúvio. Até o dilúvio ali a gente tem muita coisa já estudada, pesquisada, mas pré-dilúvio o que a gente tem são poucos resquícios. Existe uma tábua de cerâmica da cultura sumeriana, se não me falha a memória, que é uma lista de nomes de reis, que inclusive menciona alguns reis que viveram antes do dilúvio. Prestem atenção, não é um instrumento dentro de Israel, mas de outra cultura. E ali mencionam que estes reis tinham como hábito criar cidades. Olha que interessante então a Bíblia aqui como um relato histórico daquilo que aconteceu com a humanidade. E a gente percebe que a graça como de Deus, ela vai estar com o homem, mesmo o homem longe de Deus, afastado de Deus. Percebamos aqui no texto que lemos, exatamente quando, depois dessa linhagem, a gente começa a perceber que alguns destes homens criaram e cultivaram elementos da graça comum de Deus, dando origem à cultura humana, à interação do homem com a natureza. E a gente percebe que foram desenvolvimentos tremendos para a sua época. Desenvolvimentos culturais. Lameque, que é um desses que pertencem à linhagem de Caim, quando toma para si duas mulheres, duas esposas, ele vai ter filhos e ele começa a mencionar Jabal. E Jabal foi aquele que habitou em tendas e possuiu gados. Então os primeiros rebanhos, essa nobre arte do pastoreio, nasce aqui. De uma maneira mais precisa. Abel era pastor. Entretanto, é aqui que a gente vê a sistematização disso, uma vez que Abel havia sido assassinado pelo seu irmão. O seu outro irmão, de nome Jubal, foi aquele que, de alguma maneira, não se sabe como, criou a harpa e a flauta, dando vida à música, talvez ressoando pelo vento em contato com alguma coisa, e ali, pela graça comum de Deus, ele cria os primeiros instrumentos musicais. Instrumentos esses que seriam usados pelo próprio Davi, mais tarde, para adoração ao Senhor, no culto ali que prestavam no templo a Deus. Mas esses instrumentos nascem aqui, da linhagem de Caim, da linhagem da semente da serpente.
Tubal Caim, seu irmão, artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro, ferramentas, armas, que estavam sendo utilizados para o desenvolvimento dessas primeiras cidades, desses primeiros agrupamentos. E quando falamos cidades aqui, meus irmãos, a gente está na maior cidade da América Latina, uma selva de pedras com arranha-céus. Não é essa a imagem que você tem que transportar para o texto bíblico. Precisamos aqui estar dentro do contexto. Talvez ali as tendas reunidas e formando esses primeiros agrupamentos. Interessante, pois na graça comum de Deus, mesmo os infiéis gozam da vida familiar, como vemos aqui no texto, tanto quanto os fiéis. Israel está ouvindo esses relatos, lembrem-se. E provavelmente, assim como nós, nos dias de hoje, eles questionavam o porquê do ímpio, do egípcio, das outras nações infiéis prosperarem, terem tanto desenvolvimento nos seus agrupamentos, nas suas cidades. Talvez eles questionavam o porquê desses desenvolvimentos serem usados por pessoas que não temiam ao Senhor. Meus irmãos, é graça comum. É a graça comum que Deus manifesta. Mateus 5,45, a gente vai ter o próprio Cristo nos informando. Porque o Senhor fez o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Talvez seja uma maneira do Senhor, de alguma forma, darem a essas pessoas a sua criação, condições de enfrentarem com um pouco mais de sucesso um ambiente debaixo da própria maldição de Deus. Contudo, meus irmãos, na narrativa aqui de 4:17 até o versículo 24, as coisas não estão bem. Mesmo no estabelecimento de cidade, ou de pequenas fortificações, e essas cidades fornecendo a essa civilização, a essa linhagem que ali se estabelecia, uma espécie de proteção. Essa cidade e os seus cidadãos andam na contramão da vontade de Deus. Ela surge num contexto de desobediência. Lembremos daquilo que Deus havia dito a Caim, para que ele andasse errante, para que ele andasse sem local, para que ele pudesse se estabelecer, não em um local, mas que vagasse por ali. Mas ele desobedece, e a primeira coisa que ele faz, quando tem um filho, criar uma cidade, e a nomear, com o nome do próprio filho, talvez dizendo, quem manda aqui sou eu. Aqui tem meu nome. Aqui quem criou foi eu. Ainda que debaixo da maldição, eu me basto. Eu sou autossuficiente. No versículo 19, a coisa ainda piora um pouco mais. Lameque, que vem na linhagem de Caim, o sétimo dessa descendência de Adão, toma para si 2 mulheres. Ele vai quebrar ainda mais a lei de Deus, a lei da criação de Deus. Lembre-se lá, quando Deus institui o primeiro casal, a maneira pela qual o Senhor cria a companheira, a auxiliadora para ajudar Adão, naquilo que Deus havia separado para que ele cuidasse, para que ele fosse corregente, e por isso fez uma auxiliadora idônea para estar ao seu lado. Deus não criou 2, 3, não criou um harém para Adão. Deus também não criou um outro homem para estar junto com Adão. Deus cria uma mulher. E o texto é claro. Palavra de
Deus nos mostra exatamente como fez. Entretanto, Lameque toma 2 mulheres e introduz nessa história que já estava pesada, tenebrosa, mais escuridão. E introduz a bigamia. Bigamia que nos dias de hoje está querendo ser celebrada. Bigamia que nos dias de hoje busca amparo na lei. Em uma legislação pautada, fundamentada no próprio homem. Na própria cidade que o homem criou. Nessa busca de autonomia. E hoje a gente vê direitos tentando ser garantidos aos trisais. Não se fala mais em casal, mas 3, 4 em um núcleo. E estão querendo chamar isso de família. Ainda que pese a questão do direito ou não, daqueles que compõem bem. Percebam como o homem continua, e quando a gente acha que a coisa já degringolou, ela vai cada vez mais para o buraco. 7 gerações. O que o texto nos diz aqui, meus irmãos? Não podemos domesticar. Você que tem o seu pecado especial, o seu pecado fofinho de cada dia, aprenda com o texto bíblico que com o pecado não se brinca. A serpente é ardilosa e ela vai imbuir isso nas nossas vidas, ela anda ao nosso derredor. Se arrependa. Lance diante de Deus, por mais que você não tenha controle, você não terá, meu irmão. Lameque não deu ouvido. Não rompeu com a genealogia, não rompeu com aquilo que o seu antepassado Caim havia feito. Pelo contrário, domesticou o seu pecado e piorou. Percebam, meus irmãos, que o pecado vai crescendo em meio à semente da serpente. Perceba a lógica do pecado e a maneira como ela se multiplica. Tomando aqui emprestado um conceito matemático. Exponencialmente, desmedidamente, descomunalmente, como se fosse uma progressão geométrica para aqueles que amam matemática, de maneira colossal, espantosamente. A cidade foi criada com a sua falsa percepção de proteção. Os avanços tecnológicos impostos ali na semente da serpente. Talvez criados como um analgésico, um Doril, para minimizar o efeito da dor de cabeça, mas não combatendo a raiz do problema. A ambiguidade da cultura humana é aparente, pois ela é retratada aqui de uma cultura sem Deus. Justamente nesse paralelo do progresso da civilização e o aumento da violência do pecado. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Os especialistas urgem, batem a porta dizendo a tecnologia está aí, e ela está nos atropelando, e ela está crescendo em um viés, mas a violência cresce muito mais, e a gente tem visto isso a cada dia mais, nas cidades, espraiada no mundo e na humanidade. Lameque, meus irmãos, continua sua saga no pecado. Não contente como a instituição dessa bigamia, tomando essas mulheres, o texto não nos diz claramente, mas parece que ele toma força. A gente pode chegar a essa conclusão, entretanto o texto não deixa isso claro. Mas ele tem essas 2 mulheres. E então ele passa a se vangloriar desse seu aparente sucesso. E chama então ali o seu público, as suas 2 mulheres, quiçá os seus filhos que estão ouvindo. E através de uma poesia, de um poema, que Deus havia dotado Adão, quando Adão era agraciado pela mulher. E lá no texto bíblico, quando Adão vê a sua mulher, ele então recita o poema que já trouxemos aqui na nossa série. Lameque então, se apropriando da própria palavra que Deus havia dado, vai então criar um poema, mas agora para sua própria vanglória. Agora para contar as sagas, as epopeias da sua retaliação.
as epopeias e os cantos daquilo que ele havia feito no assassinato. Matei um homem, porque me feriu. E um jovem, porque me machucou. E diante da sua plateia, ele se vangloria. Veja como o pecado, meus irmãos, alcança todas as dimensões da vida humana, inclusive a própria cultura. Neste poema ele toma as palavras de Deus para Caim sobre a vingança completa e as multiplica por 70 vezes. 70 vezes 7. Quando Cristo vai mencionar isso no Novo Testamento, alguns especialistas, alguns estudiosos dizem que Deus faz menção exatamente para fazer um contraponto sobre o perdão. Aqui é sobre a retaliação, sobre o assassinato, sobre exatamente a maneira pela qual as suas palavras dizem da vingança. Em Cristo nós somos impelidos a perdoar. Louvado seja Deus pela sua lógica e a maneira irônica que o Senhor trata essas coisas do homem. A narrativa, meus irmãos, parece ter acabado. E até aqui fica visível o esboço do terrível desenvolvimento do pecado na história humana. 7 gerações e o pecado já tem proporções colossais na vida humana, impactando cultura, impactando todos os aspectos da vida social, familiar, da relação entre próximos, tudo aquilo que a gente tem no exercício da vida humana. Os homens se vangloriando sobre o seu próprio poder. Os homens se vangloriando por poderem se defender. Os homens se vangloriando por não precisarem mais de Deus. Continuamos assim, não é verdade? Deus está morto. A humanidade se desintegrando em seu secularismo, em seu mundanismo, e isso só foi se alargando até os dias de hoje. O homem se vangloriando dos seus desenvolvimentos culturais e apresentando esses desenvolvimentos como redentivos em si mesmos. Não é assim com a educação? Não é assim com as tecnologias? Não é assim com a ciência? Não é assim com as vacinas? Um fim em si mesmo. E seguimos nos deliciando com o fruto da semente da serpente. Não precisamos de Deus. Entretanto, porém, contudo, todavia, a narrativa bíblica não para. E diante dos versículos 25 a 26, nesses dois, essa perícope, esse texto, vai finalizar exatamente com a intervenção divina, como sempre. Como a narrativa bíblica insiste em nos mostrar os atos graciosos de Deus. A misericórdia de um Deus que, se de fato exercitasse a pura justiça, teria nos eliminado de primeira ali em Adão e Eva. E não passaria uma geração sem que ele não tivesse o direito de fazê-lo. Continuamos maus. Continuamos produzindo esse tipo de coisa. Versículo 25 diz: Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor, Yahvé.
Deus, na sua graça, meus irmãos, concede outro descendente em lugar de Abel. Sim, Abel, aquele que Caim o matou. E aqui está o ponto central dessa mensagem para nós nesta manhã. Embora no nosso tema a gente ali trouxe como chamariz o título A Semente da Serpente, a grande batalha é posta e Deus se mostra fiel. Este é o ponto central da narrativa bíblica aqui nesse texto, meus irmãos. Deus se mostra fiel em dar continuidade à linhagem da semente da mulher, porque Ele havia prometido. No versículo final deste capítulo que acabamos de ler aqui, 26, a Bíblia vai nos mostrar exatamente que foi nesse tempo que estes homens começaram a invocar o nome do Senhor. Enos, a exemplo de Abel, tem a tradução do seu nome simplificada. Abel como vapor, como uma neblina, e Enos como algo que significa fraqueza. Percebe o contraponto da linhagem da semente da serpente com a linhagem da descendência da mulher? Em contraste com a linhagem da serpente, traçada na linhagem de Caim, a linhagem de Sete começa a invocar o nome do Senhor. Na linhagem de Caim, na semente da serpente, a gente vai ver grandes desenvolvimentos humanos, grandes desenvolvimentos da engenharia, progresso das coisas, o povo cada vez mais declarando: não necessitamos de Deus, vamos construir cidades fortificadas, torres que alcancem os céus, e assim alcançaremos os deuses. Em contrapartida, na linhagem da semente da mulher, o povo começa a invocar o nome do Senhor. E já pelo próprio nome, eles reconhecem a dependência, a sua pequenez, o seu estado miserável. O que é neblina? O que é fraqueza diante do Deus Todo-Poderoso? Eles reconhecem o seu rei e fazem do Senhor o centro de suas vidas. Talvez não gozando e não vivendo com os progressos culturais, com a dita prosperidade que a cidade grande, que nos atrai a ela. Quem é de uma cidade menor sabe o desejo de ir à cidade grande, afinal de contas, para encontrar o seu lugar ao sol, não é mesmo? Não é isso que a cidade nos promete, nas suas artimanhas? Mas aqui, com essa geração de homens que invocam a Deus, ironicamente a gente aprende que é quando somos fracos, quando somos pequenos, quando de fato somos miseráveis, encontraremos o potencial em sermos fortes, não em nós mesmos, mas no Senhor Todo-Poderoso. Interessante pensarmos acerca dessa divisão das duas linhagens, não é mesmo, meus irmãos? Tão estanque quanto nos é apresentado até aqui na narrativa bíblica. E mesmo diante de uma humanidade tão diversa como encontramos hoje, quantas nações dentro de nações. Não encontramos aqui dentro do Brasil nações indígenas das mais variadas possíveis, e se somamos a todos os lugares destes 4 cantos da terra, quantas delas nessa diversidade? E o texto nos diz que a separação se dá em 2 grandes grupos. Entretanto, a nossa conversa aqui não é de genealogia sanguínea. O texto está nos falando de espiritualidade. Porque senão poderíamos aqui conseguir o pressuposto para justificarmos aquilo que Paulo, que os apóstolos vão combater já no Novo Testamento, quando se deparavam com os judaizantes, que achavam que por serem descendentes de Abraão, eles carregavam a promessa por si. Espiritualmente não, meus irmãos, porque se o Senhor não nos resgatar e não nos adotarmos a sua linhagem, não seremos
considerados pertencente a esta linhagem. A humanidade, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, desde Adão e Eva, é culpada por nascimento. É isso que o texto nos diz, é isso que a Bíblia nos ensina. Somos rebeldes, nascemos já em pecado e jogamos a nossa culpa e a culpa das nossas transgressões, meus irmãos, em tudo e todos. Somos condenados. Lembremos do texto de Efésios 2, que já trouxemos aqui nessa igreja. E você que não conhece essa pregação, nos acompanhe ali. A gente tem uma mensagem sobre este momento, onde Paulo nos apresenta a situação de toda a humanidade, seja judaizantes, sejam judeus, gregos, bárbaros, todos sem exceção, mortos em nossas transgressões. Andamos segundo o curso deste mundo, segundo a linhagem da serpente, que é o principado da potestade do ar, o espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Éramos assim, inclinados a fazermos as coisas da nossa própria carne, fazendo a vontade dela, e nos pensamentos éramos por natureza filhos da ira, semente da serpente. Então não há exceção. Filho de crente, crentinho não é. Filho de crente precisa ser ensinado e pela misericórdia de Deus alcançado, para que produza então fé, arrependimento, e assim um dia possa professar Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, todos, sem exceções, nascem nessa família. Seja gregos, judeus, seja corintianos, palmeirenses, são paulinos ou santistas. Todos, sem exceção, nascem nessa família, na semente da serpente, na família da rebeldia. Por outro lado, meus irmãos, há uma outra família. Uma família que está sendo desenvolvida nessa parte final do texto que lemos. Uma família que por adoção nos torna parte integrante da família de Cristo, o descendente da mulher. Aquele que pisou a cabeça da serpente e a venceu, entregando-se ali com a sua vida. E ao terceiro dia, ressuscitando e vencendo a morte. A mesa está posta. Nela nos lembramos do sangue e da carne entregues por amor daqueles que o Senhor separou e chamou de seus. É isso que celebramos à mesa. É isso que celebramos à ceia. Essa história de adoção continua, meus irmãos. A gente vai ver isso na narrativa bíblica de uma maneira maravilhosa. Deus preservando aqueles que Ele, por adoção, incluiu. Abel foi o primeiro martirizado, mas Sete é posto em seu lugar. A humanidade perdida, mas Deus chama Noé e seus descendentes. Mais à frente veremos essa história. De Noé caminhamos até Abraão, um homem que adorava outros deuses em uma cultura que ouve a voz de Deus. E peregrina cumprindo um propósito. É adotado na família de Deus. De Abraão, Isaque. De Isaque, Jacó. De Jacó, Judá. A trilha vai prosseguindo para além de Gênesis, meus irmãos, e encontra a nação agora de Israel, já instituída como uma grande nação. E chega Davi, o homem segundo o coração de Deus. E de Davi, percorre por todas as gerações, até que encontra Cristo Jesus. E na plenitude do tempo, cumpre o propósito ao qual o Senhor havia dito em Gênesis 3,15. Jesus Cristo, filho de Sete, e este,
Meus irmãos, aqui devemos louvar ao Senhor, de como ao longo da história redentora, Deus torna possível a existência contínua da semente da mulher. Ao conceder por graça Sete em lugar de Abel, assassinado, e por adoção um filho a Abrão e a sua esposa estéril, Sarai. E repete isso a Isaac, exatamente com a estéril Rebeca. Chama-o de Israel, e do Egito tira ali Israel, como nação, faz retornar um remanescente do exílio da Babilônia, e então por meio do seu filho, Emanuel, a graça agora toma lugar na história humana, e o Deus Todo-Poderoso encarna e cumpre o propósito que somente Ele poderia cumprir. Pisar a cabeça da serpente, como nenhum homem seria capaz, como ninguém através da lei seria capaz. Mas Ele sim, nos adotando nessa família. E a história continua. O Emanuel, Cristo Jesus, derrama do teu Santo Espírito no Pentecoste e faz então a sua igreja crescer na terra, numa proporção jamais pensada por Israel, jamais pensada até aquele momento, e vai alcançando todas as nações da terra, para cumprir exatamente aquilo que ele havia prometido a Abraão, em que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E o evangelho foi alcançando as nações, ao ponto, meus irmãos, de nos alcançar, nós, filhos de Sete, filhos de Adão. Sim, nos alcançou a ponto de nos unir aqui, Igreja Batista no centro, sua igreja, seu povo, adotados, nós, filhos de Sete, filhos de Adão. E assim tem nos capacitado. E pedimos a Deus que nos capacite a entendermos a mensagem com a qual Ele nos concedeu, para que possamos levar o evangelho do reino aos quatro cantos desta cidade. Sim, meus irmãos, você, filho de Sete, filho de Adão. Sim, minha irmã, você, filha de Sete, filha de Adão, em Cristo Jesus, adotada segundo o propósito de Deus, em Gênesis 3,15. Deus é fiel em dar continuidade à linhagem da semente da mulher. Meus irmãos, se o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, o Deus que nós invocamos aqui nesta manhã, neste culto, não fosse fiel, em Abel já teria acabado tudo. Mas o Senhor se levantou Sete, e seus descendentes, para continuarem a igreja sobre a terra. E com isso, meus irmãos, a grande e amarga batalha contra a serpente, contra a semente dela, continua. Com uma exceção, a vitória já nos foi concedida. Porque podemos olhar para trás e vermos que Cristo pisou a serpente. Mas a batalha continua. Talvez aqui você tenha muitas das respostas do porquê essa semana você, como qualquer outra pessoa, tem pensado do porquê de tanta perseguição, de tanta dificuldade, de queremos apenas expressarmos os valores do reino em um mundo que jaz no maligno. A batalha não terminou, a perseguição não parou. Jesus Cristo mesmo advertiu os seus discípulos ali em Mateus 10, 16, versículos 22 e 24, dizendo: eis que os envio como ovelhas no meio de lobos. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Jesus Cristo, o descendente da mulher, filho de Sete, filho de Adão. E o discípulo não está acima
do seu mestre, continua Mateus. Lembremos que Estevão, o diácono, foi apedrejado e levado à morte. O próprio Tiago morto por Herodes Agripa. Os romanos mataram Pedro, Paulo e tantos outros discípulos do Senhor. A igreja primitiva sofreu grande perseguição, meus irmãos, resultando em milhares de martírios. O sangue derramado de cada cristão ali floresceu e foi gerando outros, porque essa linhagem é uma linhagem espiritual. É uma linhagem que o próprio Senhor prometeu e cuida, meus irmãos. Essa é a linhagem da igreja do Senhor. Deus foi e continua sendo fiel em dar continuidade a essa linhagem, a esse embate. Talvez você e eu pensamos, mas a gente não faz parte desse grande embate. Talvez porque aqui a gente ainda não tenha vivenciado perseguições, como em muitos lugares nesse exato momento nossos irmãos estão, pagando com a própria vida, só por serem discípulos de Cristo. Sim, meus irmãos, estamos envolvidos. Se você é cristão, você está envolvido nessa batalha. Ou você pertence a um grupo, ou você foi adotado ao outro grupo. Não há outros grupos aqui. Não há diversidade nesse embate espiritual. Dessa água só jorra 2 tipos de água. A água da semente da serpente, dos filhos da desobediência. Ou dessa torneira só gera 2 tipos de água. Ou a água daqueles que foram adotados em Cristo Jesus para pertencerem à família dos que creem, daqueles que creem. 1 João 3, 12 e 13, já falado aqui semana passada, o apóstolo João vai nos orientar para que a gente não seja como Caim, que era do maligno, e que matou o seu próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más. Ele se deleitava no seu pecado. Entretanto, as do seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. João vai nos alertar que o espírito do anticristo já está no mundo. E esse embate já está posto. A semente da mulher já pisou a cabeça da serpente. E mesmo sob pressão, gravem essa palavra, da perseguição dos dias de hoje, a dificuldade de vivermos como linhagem espiritual em Cristo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Para finalizarmos, uma boa ilustração disso que eu disse, se dá exatamente em um momento de dificuldade da história americana. Em 1963, um submarino nuclear de nome Thrasher, fazendo ali um mergulho e navegando no oceano, tem o seu motor parado por um tipo de dificuldade e em uma tripulação de 129 homens não consegue submergir a superfície e cada vez mais vai sendo levado a uma profundidade no oceano, a ponto de que mesmo com uma fuselagem densa de aço e toda uma estrutura, é esmagado pela pressão da água como uma casca de ovo. A marinha americana então, procurando o Thrasher, em uma embarcação já um pouco mais apropriada, mais resistente, localiza ali o submarino a essa profundidade de mais ou menos 2.400 metros no oceano. E verificou que ele havia de fato sendo esmagado junto com toda a sua tripulação. Entretanto, eles perceberam que naquele mesmo local, nessa mesma profundidade, haviam peixes que nadavam tranquilamente. E, para a surpresa desses homens, não eram peixes com uma estrutura de aço, com escamas diferenciadas, mas peixes comuns que
nós conhecemos, com uma estrutura de pele e escama. Isso intrigou a equipe, porque como eles poderiam viver dentro de uma pressão tão tremenda, que se dá em média de 250 quilos por centímetro quadrado, é algo absurdo, nós não compreendemos essa pressão oceânica ali nessas profundidades mais densas. Como poderiam esses peixes sobreviverem a tamanha pressão? Como não seriam esmagados pelo peso daquela água? Qual seria então o segredo? O segredo é que o Criador que os fez, os dotou dentro de toda a sua estrutura interna, de órgãos que foram feitos por Deus, que carregam dentro de si a mesma pressão daquela água. Dentro deles, a mesma pressão que eles sofriam ali. E por isso, nadavam tranquilamente. João já nos contou que aquele que está dentro de nós, internamente, ao contrário dos peixes, que têm os seus órgãos com a mesma pressão, em equilíbrio, é maior do que aquele que age fora de nós. Não importa quão dura seja a batalha, porque chora, ó minha alma. Deus é fiel, meus irmãos, para preservar a sua igreja até que Cristo volte novamente. Meu desejo nessa manhã, meus irmãos, é que cada um de nós possamos entender a mensagem e compreendemos que nessa genealogia o texto nos mostra o quanto Deus é fiel e o quanto os enganos, o progressismo, a tecnologia e todas as coisas que a cidade e o mundo tentam nos oferecer para vivermos autônomos de Deus é uma falácia. O que precisamos, a exemplo do filho de Sete, a exemplo de seu irmão assassinado Abel, é reconhecermos de joelhos a nossa pequenez. E talvez você que tenha carregado até hoje o peso do pecado, que o traga, que subjuga, como no oceano, há profundidades que você não tem controle, o peso é tanto que tente te esmagar. Lembre-se, se você está ouvindo essa mensagem, se você está ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, se arrependa e você descobrirá que maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Feche os seus olhos. Numa breve oração, eu quero pedir para que Deus possa, no continuar desse culto, através da ministração da ceia, falar ainda aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque nela encontramos misericórdia. Obrigado porque nela encontramos auxílio. Obrigado porque nela encontramos aquilo que buscamos nas coisas desse mundo e não encontramos. Porque elas revelam acerca de Ti. Porque elas revelam acerca da Tua fidelidade e a maneira pela qual o Senhor cuida de nós. Que a exemplo, Senhor, da linhagem de Sete, possamos invocar o Teu santo nome e lembrarmos todos os dias que é nele que está a nossa esperança, a nossa salvação e tudo aquilo que precisamos para enfrentarmos as dificuldades dessa vida. Nos ajuda nesta batalha, nos ajuda a vivermos esperançosos para que a cada manhã, desejosos de que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Maranata, vem Jesus.